esta nova série, vale a pena ouvir de novo. Nós vamos ouvir princípios que são tão fundamentais para a nossa vida, e eu creio que o Espírito Santo está querendo lembrar, firmar, confirmar o seu amor por nós, trazendo à nossa lembrança esses princípios totalmente bíblicos. Por isso, cada um deles vale a pena ouvir de novo. E a primeira mensagem dessa série tem o título de Glória e Honra. Diga comigo, Glória e Honra. Então, quando terminar esse culto, você vai pegar essa foto tão bonita e vai postar na sua rede social. E você vai colocar hashtag Glória e Honra. Tá combinado assim? Tá legal? Se quiser colocar uma segunda hashtag, você coloca Vale a Pena Ouvir de Novo. Se quiser colocar a terceira hashtag, Somos Família, Somos Paz Church. Aí é criatividade, né? Tem uma turma que é boa nisso, aleluia. Mas é hashtag Glória e Honra, tá legal? Aleluia. Quando chegar em casa eu vou ver você e vou curtir você, aleluia. Glória e Honra. Eu quero que você abra a sua Bíblia, procure se assentar, você que está chegando agora. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Abra a sua Bíblia, está no telão, mas é bom você acompanhar na sua Bíblia. E se você puder marcar o texto, grifar o texto, é muito saudável. Provérbios capítulo 29, versículo 18. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Vamos ler comigo? Não havendo profecia, o povo se corrompe. A palavra hebraica, eu fui estudar isso aí. Existe uma palavra, eu fui olhar a palavra profecia, e existe uma palavra no hebraico que é utilizada para essa palavra profecia, é a palavra shazon. Você pronuncia shazon aportuguesado, digamos assim, mas o irmão que me ajuda com o hebraico me disse que é razão. Razão, diga comigo, razão. Isso, razão. Na realidade não é razão, é ração. Diga comigo, ração. Isso, essa palavra hebraica, ração, significa visão. E quando você vê o texto, volta o texto para mim, por favor. Quando você vê o texto, não havendo profecia, esse texto também pode ser traduzido dessa maneira: não havendo visão, o povo se corrompe. O que é que a Bíblia está querendo dizer? Sai do propósito de Deus, foge do propósito de Deus. O homem só se corrompe quando ele foge do propósito de Deus. E Deus quer que todos nós estejamos vivendo segundo o seu propósito. É por isso que o profeta Abacuque nos traz a seguinte mensagem, capítulo 2, versículo 2 e 3, ele diz assim: o Senhor me respondeu e disse, escreve a ração, ou seja, a visão. Lembra? É a mesma palavra do texto anterior. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão, ou seja, a profecia, ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Interessante que ele fala, escreve a visão. Algumas pessoas dizem que esse texto deu a ideia do homem criar o outdoor, que Deus é o criador do outdoor. Na realidade ele é o criador de todas as coisas, mas alguém talvez tenha visto esse texto e disse, uau, isso é uma ideia fantástica, tábuas grandes, uau, isso é um cartaz grande, alguém que passa correndo e vê,
E aí tem a ideia do outdoor hoje. Então o que Deus está dizendo é, nem que seja no outdoor, mas a visão tem que ser clara para você, e quem passa correndo tem que ver a visão, quem passa de qualquer forma vai entender a visão, e a visão que eu trago para a minha igreja, a visão que eu trago para a sua vida, meu filho, ela vai acontecer. Você pode dizer, está demorando, pode até você achar que está tardando, mas ela se cumprirá. Deus cumpre a sua palavra, Deus vela a sua palavra, e o que Ele fala, Ele cumpre, Ele faz. Nesse texto é a mesma palavra, rasson. E o que é rasson? É a revelação de Deus para um determinado propósito. O que é visão? É revelação de Deus para um determinado propósito. Irmão, entenda uma coisa, a obra de Deus, ela avança de acordo com a revelação divina, ela avança de acordo com a visão que Deus dá para a sua vida pessoal, com a visão que Deus dá para o seu corpo, a sua igreja. Se não tiver revelação divina, se não houver revelação divina, se não tiver uma visão, a Bíblia diz que a gente pode se desviar daquilo que é propósito de Deus, que o povo se desvia, ele acaba se corrompendo, perece. Vamos falar sobre visão de Deus. A visão vem de Deus, e ela revela a vontade de Deus. A visão que Deus dá, ela é específica. A visão que Deus traz, ela é objetiva. E como pessoas que somos separados por Deus, como crentes, seguidores de Jesus, separados por Deus para fazermos a sua vontade, a sua obra, devemos avançar sendo fiéis à visão e cooperando com a missão que nos foi designada. Em outras palavras, nós precisamos tomar para nós, você precisa tomar para si a visão e a missão que Deus nos designou, que Deus nos comissionou. Agora alguém poderia perguntar, pastor, nós somos uma igreja, qual foi a visão que Deus nos deu como igreja? Qual foi a visão que Deus deu para a Paz Church? É a visão do MDA. Diga comigo, MDA. O MDA é o modelo do discipulado apostólico. É a visão que Deus nos deu para nós vivermos como igreja. E deixa eu te dizer algo, vale a pena a gente ouvir de novo sobre essa visão. Mas antes de avançar no assunto, talvez alguém faça uma pergunta, talvez alguém pergunte, mas pastor, como é que eu sei se uma visão é de Deus? Como é que eu sei quando uma visão é de Deus? A resposta é a seguinte: uma visão é de Deus se essa visão for totalmente bíblica. Uma visão é de Deus quando tem base, propósitos e motivações totalmente bíblicos. Está no telão, você pode dizer comigo? Uma visão é de Deus quando tem base, propósitos e motivações totalmente bíblicos. A partir daí, você pode então julgar se uma visão é de Deus ou não é de Deus. Agora, eu queria trazer você comigo numa viagem através da sua imaginação. Eu queria que você viajasse um pouquinho aqui comigo, vamos usar a nossa imaginação. Pense comigo, desde o início, Deus teve um sonho. Desde a criação, desde o começo do mundo, desde que tudo começou, Deus teve um sonho. E qual foi o sonho de Deus? É que a glória dele se espalhasse por toda a terra. É que o reino dele fosse implantado em toda a terra. O sonho de Deus era encher toda a terra com a glória dele. Era implantar o seu reino em toda a terra. E sabe, irmãos, nós verificamos isso desde o início de tudo, desde a criação. Por isso eu convido você, aperta o cinto, pega a sua bagagem, sua mochila e seu smartphone, vem comigo nessa viagem emocionante. Entre comigo agora no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, vamos para o começo. Gênesis capítulo 1, lá no comecinho, primeiro livro da Bíblia. Eu queria que você olhasse comigo o versículo 27 e o versículo 28. Assim nos diz a palavra de Deus. O versículo 27 diz que criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse texto é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Esse é um dos maiores registros de toda a Bíblia. Esse é um dos textos mais emocionantes de toda a Bíblia. Ele fala sobre a nossa identidade, ele fala sobre a sua identidade, ele fala sobre você, ele fala sobre quem você é. Você foi criado por Deus. Algumas pessoas não entendem isso, algumas pessoas se sentem tão desmerecedoras, elas tiram todo o crédito da sua vida, ela fica dizendo, eu não valho nada, eu não presto para nada, a minha vida não tem importância nenhuma, nunca dá certo, é porque eu não presto, é porque isso, e ela vai se desvalorizando. Mas Deus quer nessa tarde, nesse final de tarde, nesse início de noite, a primeira coisa que Deus quer lembrar é sobre a sua identidade. Não foi um mundo, você não é uma obra de rascunho, você é uma obra feita pelas próprias mãos do Criador. Foi Deus quem te criou. Deus quer tanto que a gente tenha certeza disso, que o texto, olha só, esse texto, esse resumo da Bíblia, ele fala sobre isso 3 vezes. Olha o texto comigo, versículo 27, criou Deus, 1, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, 2, homem e mulher os criou, 3, porque Deus quer que você saiba que você é amado por Ele, que você é obra das mãos dEle, que você é fruto de um sonho dEle, que você é fruto de uma idealização dEle. Na realidade, Ele se realiza em você. Foi Deus quem te fez, foi Deus quem te criou. Diga, eu sou uma obra-prima da criação. Foi por isso que eu mandei você tirar um selfie, para você registrar que você foi criado por Deus, que seu irmão foi criado por Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele, agora eu estou entendendo de onde vem tanta beleza. Você foi criado pelas mãos do Senhor. Cada detalhe, cada traço, criação de Deus. E para Ele, você não é mais um no meio da multidão. Não existe uma digital igual à sua. Deus está dizendo, você é singular. Eu sei seu CPF, eu sei a sua natureza, eu sei de detalhes, eu sei. A Bíblia diz, Deus fala, eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, porque fui eu que te fiz. Só existe uma digital igual à sua. E diante de Deus, não tem igual a você, só você. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus por isso? Você pode aproveitar e aplaudir a Deus que Ele merece? Aleluia. A Bíblia fala que Adão e Eva, eles estavam no jardim, no Éden, ali naquele paraíso. E a Bíblia deixa bem clara que eles gozavam de plena comunhão com Deus. E assim eles refletiam a glória de Deus perfeitamente, todos os dias. A Bíblia diz que na viração do dia, ou seja, que horas era a viração do dia? 18 horas, final de tarde, pôr do sol, aquele sol dourado, Deus vinha ao jardim para passear com o homem. E o homem contemplava o próprio Deus. Você já parou para pensar? Algumas pessoas dizem, pastor, isso é uma coisa louca, né? Já imagina só, final do dia, o homem face a face com Deus, passeando com Deus no jardim. Como é isso, irmão? Quando eu chegar no céu, eu pergunto direitinho para o Espírito Santo, ele vai explicar para nós dois. Eu não sei como é que era, eu só sei que era. Impressionante. E o que o homem contemplava? A glória de Deus. E quanto mais ele contemplava a glória de Deus, ele ficava mais parecido com Deus. Interessante, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uau! Isso é demais. Nós parecemos com o nosso Pai. Existe um traço, existe DNA de Deus em você. Isso é emocionante demais, irmão. E o homem estava tendo essa comunhão gostosa todo dia, e à medida que ele obedecesse a ordem de Deus, qual foi a ordem de Deus? Coloca o texto para a gente de novo, o versículo 28, Deus falou, você pode ler comigo o 28? Os abençoou, lhes disse, vamos lá, bem forte, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
Esse é o primeiro mandamento. Primeira coisa que Deus falou. É o primeiro mandamento. Foi a primeira orientação que Deus deu ao homem. Deus disse que era para ser fecundo. Deus disse que era para se multiplicar, para encher a terra e para sujeitar a terra. Você sabe o que é essa palavra sujeitar? É no sentido de governar. É no sentido de dominar. É no sentido de estabelecer o governo de Deus aqui na terra. Implantar o reino de Deus aqui na terra. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. E esse reino tem um rei e o seu nome é Jesus. Esse reino tem um rei e o seu nome é Jesus. E essa foi a ordem que Deus deu ao homem. Por quê? Porque Deus queria, esse era o sonho de Deus, que toda a terra fosse cheia da sua glória. Agora, como é que a terra, alguém poderia perguntar, mas pastor, muito legal isso, porém, como é que Deus ia fazer isso? Encher a terra com a sua glória. Como isso poderia acontecer? Isso é muito simples de entender. A terra pode ser cheia com a glória de Deus, através de seres humanos que refletem a sua glória. Você sabe o que Adão contemplava? A glória de Deus. Quem olhava para Adão via que algo refletia de Adão, a glória de Deus. Você olha para a glória e a glória acaba refletindo. Então, onde tem um ser humano cheio da glória de Deus, a glória de Deus é refletida nesse lugar. Deus quer espalhar na terra homens e mulheres que refletem a sua glória, para que a terra seja coberta pela sua glória. Então, aonde estiver você está no trabalho, a glória de Deus está no trabalho. Você chegou na academia, a glória de Deus entrou na academia, aleluia. Você vai refletindo essa glória. Você chegou no ônibus, a glória de Deus chegou ao ônibus. Você está no banco, está na feira livre, aonde você estiver, no cinema 4D, no shopping, a glória de Deus acabou de entrar nesse lugar. Todo dia na sua casa, a glória de Deus nesse lugar, aonde você for, a glória de Deus você vai espelhar e refletir essa glória. Algumas pessoas não entendem isso, e elas ficam questionando, o que tem diferente nele? Tem algo diferente nele, é a glória, diga comigo, é a glória, aleluia. Você é um condutor da glória de Deus, você é um espelho que quando as pessoas olham, enxergam a glória do nosso papai. O plano de Deus, irmão, nunca mudou. O sonho inicial de Deus, ele nunca mudou. Alguém poderia dizer, pastor, só que Adão e Eva pecaram. Eles pecaram. E aí, como o projeto era para eles se multiplicarem, era para eles encherem a terra, era para Adão e Eva sujeitar a terra, mas eles pecaram. É verdade. Eles pecaram, eles erraram. E o pecado entrou no mundo através da vida deles. Mas mesmo que um homem natural, por causa do pecado, não reflita a glória de Deus, todos aqueles que já nasceram de novo e verdadeiramente entregaram a sua vida a Jesus, hoje refletem a glória do Pai. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, se você ainda não fez isso, no final do culto eu quero fazer uma oração por você, onde você diz, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, vem ser meu Salvador, entrego a minha vida, meu coração, recebo o perdão dos pecados e a vida eterna, faço parte do Teu reino, e eu agora vou espelhar a glória do Pai. Vou espelhar a glória do Pai. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Alguém poderia dizer, isso aconteceu lá no Antigo Testamento, isso aconteceu na Antiga Aliança. Então Paulo nos lembra que o sonho de Deus continua o mesmo, que o plano de Deus continua o mesmo, que o propósito de Deus continua o mesmo. Vamos para Coríntios, abra sua Bíblia comigo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, não é aos corintianos, né? Coríntios, aquele gol de escanteio, né, irmão? Que coisa preciosa. Mas tudo bem, vamos voltar para a Bíblia, segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eu amo os corintianos e eu gosto muito de ler 2 Coríntios. Capítulo 3, versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz.
E todos, vamos ler juntos? Esse texto ele é emocionante. Esse texto fala de nós, fala da nossa natureza restaurada, fala da glória divina em nós. 1, 2, 3. E todos nós, com o rosto... Pera. Vamos ler com glória, com graça, com vigor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quem pode dizer aleluia? Quem pode gritar glória a Deus? Meu papai amado, que texto tão cheio de revelação, que versículo tão precioso, irmão. Olha que coisa tão linda, diz que todos nós, fala de todos nós, com o rosto desvendado. A Bíblia diz que nós não conseguimos ver a glória de Deus por causa do pecado, mas você lembra que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, e a Bíblia diz que ele foi rasgado de cima para baixo, e ali a glória de Deus se expôs, o véu saiu, e nós podemos enxergar a glória. Hoje você pode enxergar Jesus, com o rosto desvendado. Isso faz uma alusão a Moisés. A glória de Deus era tão intensa, e quando Moisés ia para a presença de Deus, ele voltava espelhando a glória de Deus, só que a glória de Deus era tão intensa, que Moisés usava um véu, porque as pessoas não poderiam suportar a glória, e as pessoas não poderiam entender quando a glória passasse, por que passou. Isso é um estudo voltado para Moisés, mas hoje nós não usamos mais isso. Não tem um véu que possa impedir a glória, não tem um véu que não possa deixar a gente ver a glória. Nós temos livre acesso à glória do próprio Deus. Isso é tremendo demais. E ele fala com o rosto desvendado, como por espelho, a glória, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Você pode declarar comigo, com fé? Diga, eu sou reflexo da glória de Deus. Diga, eu estou sendo transformado. Joga o ombro para cima. Sabe a pessoa quando fala algo e ela se sente a tal por causa disso? É desse jeito. Eu estou sendo transformado de glória em glória. Olha para o irmão e diga, de glória em glória. Irmão, você está sendo transformado à imagem de Deus, de glória em glória. Alguém pode gritar comigo, eita glória! Ô igreja animada, oh meu Deus, coisa boa. Eita glória! Quando você contempla Deus, você contempla a glória, e você passa a espelhar da sua glória, e você é transformado de glória em glória à imagem do próprio Deus. É isso que diz a Bíblia. Por isso, vamos parar com isso de que eu não sou nada, de que nada dá certo na minha vida, e que eu não tenho valor, e que eu posso tirar a minha vida, e que eu devo viver isolado, trancando num quarto, que ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Feio é o diabo e o futuro que Deus reservou para ele. Nós somos chamados para viver e ser transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Por isso que é tão importante o nosso tempo com Deus, porque quando eu paro para o meu TSD, para tirar tempo com Deus, eu olho para a palavra e eu sou transformado de glória em glória. Quando eu começo a orar, eu sou transformado de glória em glória. Quando eu paro para ouvir a palavra de Deus, eu sou transformado de glória em glória. Você hoje à noite está sendo transformado de glória em glória. Todas as vezes que você se expõe à presença do Pai, você é transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Interessante que Isaías tem uma visão. Ele tem uma visão da glória de Deus, e ele escuta os anjos falando. Eu não falei sobre isso de manhã. Isaías tem uma experiência. Ele tem uma visão da glória de Deus e ele escuta os anjos falando. Isaías capítulo 6, versículo 3. E nessa visão os anjos falavam. A Bíblia diz que eles proclamavam uns aos outros. Diga comigo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória.
Uau! Uau, uau, uau! Sabe por que Deus deu essa visão para Isaías? Para dizer, o plano continua, o sonho continua o mesmo, o propósito está indo em frente. Glória, glória, a terra cheia e coberta da sua glória. Isaías olha para a terra e ele vê a glória, ele escuta os anjos declarando, na visão, os anjos declaram, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. A visão, Abacuque, a visão vai se cumprir. Está demorando, pode parecer tardar, mas Deus vai realizar. E eu faço parte dessa realização. Eu faço parte desse propósito. E hoje eu posso declarar, eu estou cheio da glória, eu tenho acesso à glória, eu posso ver e contemplar a glória, crescer de glória em glória, ficar segundo a imagem do meu Pai. Irmão, isso é muito poderoso. Vida cristã é vida poderosa, é vida de unção de Deus, é vida de graça de Deus, é vida de manifestação do poder de Deus. Não existe nada mais belo, mais lindo, mais esplêndido, mais maravilhoso do que viver com Jesus. Viver com Jesus. Deus estava confirmando, meu propósito continua, eu vou deixar esse lugar cheio. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Ele merece um aplauso, Ele merece um aplauso. Agora, para que a glória de Deus encha toda a terra, o próprio Senhor Jesus falou algo. Jesus se pronunciou sobre isso. Olha comigo o texto de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu quero ler só a primeira parte desse texto. Mateus 6, 33. O próprio Senhor Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Vou ler de novo. Jesus falou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou abrir um parênteses. Alguns de nós, às vezes, temos um pouquinho de dificuldade em colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe por que isso acontece? É porque somos tomados por um sentimento de medo, de insegurança, um sentimento de perder alguma coisa, como se eu colocasse em primeiro lugar o reino de Deus, eu poderia perder muita coisa. Se eu acho que eu posso perder muita coisa, é porque eu estou tendo valores errados. Porque a maior preciosidade, o maior tesouro que um homem pode ter, ele está inserido no reino de Deus. Por isso Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas nós nos preocupamos às vezes com os nossos bens, nos preocupamos com a nossa carreira, me preocupo em ganhar dinheiro, me preocupo em casar, em formar família, o que não é errado, nada uma dessas coisas são erradas, mas elas não podem ser colocadas em primeiro lugar na nossa vida. Quando eu coloco essas coisas em primeiro lugar na nossa vida, eu fico sem razão, eu fico sem visão, eu perco o espírito da profecia, eu perco a visão do reino de Deus, da terra cheia da glória de Deus, do reino de Deus se espalhando por todo lugar. Foi por isso que Jesus, conhecendo a fragilidade do coração humano, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E como é que o texto conclui? E as demais coisas, o dinheiro que você quer ganhar, a casa que você quer comprar, o casamento lindo que você quer ter, a sua carreira profissional, a realização dos seus sonhos, vos serão acrescentados. Essas coisas não devem ser a primazia da minha vida. Essas coisas são resultados da prioridade que eu coloquei no reino de Deus. Todas essas coisas, faz assim para o seu irmão, sobre ele, tudo vai ser acrescentado. Faz assim para o seu irmão: em primeiro lugar,
o reino de Deus. É o que Jesus disse. Orientação do Filho de Deus. O que Jesus está dizendo? O sonho de Deus continua o mesmo. O projeto de Deus continua o mesmo. Agora, eu posso falar que estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus, mas na prática, como é que eu posso fazer isso? Olha aí o reino de Deus. Nós procuramos ilustrar o reino de Deus para você. Esse céu bonito aí, todo esse espaço é o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, ele tem várias facetas. Por exemplo, eu tenho uma pergunta para você. O que é que você acha? No reino de Deus, você acha que é da vontade de Deus que crianças estejam morrendo de fome? Sim ou não? Mas vamos pensar em alguém lá na África, ou talvez lá na Síria. Você sabia que a Síria foi destruída? Mas a Síria está sendo reconstruída pela igreja do Senhor Jesus na terra. Cristãos, igrejas de vários lugares do mundo estão se unindo para reconstruir a Síria. E muita gente está entregando a vida a Jesus lá. É impressionante a quantidade de muçulmanos que estão entregando a vida para Jesus na Síria. Porque a igreja despertou, se levantou e está resplandecendo. Aleluia! Glória a Deus por causa disso. Então, na prática, talvez essa pessoa está fazendo isso. Ela está cuidando de crianças lá na Síria. Ela está levando comida e ela está alimentando as crianças pequenas. E é um cristão cheio de boa vontade. E ele diz, olha, eu estou aqui implantando o reino de Deus. Como? Eu estou dando criança... está dando as crianças. Ele está alimentando as crianças, mas não está dando as crianças para ninguém. Deixa eu consertar. Então, volta de novo, amém? Conserta, 1, 2, 3. Então, esse cidadão, ele diz, eu estou implantando o reino de Deus na Síria. Eu estou alimentando as crianças que estão passando muita fome. Então, você chega até esse cristão que diz que está fazendo isso, e você pergunta, e você diz, olha, você está de parabéns, que atitude linda, você tem um coração tão bondoso. Agora me diz uma coisa, você está falando de Jesus para essas crianças? Você está levando esperança para as crianças, através do Evangelho? E você está tentando de alguma forma linkar essas crianças com alguma igreja local? E ele diz, não, meu chamado é só dar comida. Ele está errado? Ele está fazendo uma coisa boa. A atitude dele é muito boa. Ele apenas ainda não teve revelação do sonho original de Deus, que é implantar o seu reino e encher a terra com a glória dele. Ele só está um pouquinho desfocado, você entende? Por quê? Por que ele está desfocado, pastor Sandro? Porque Jesus disse, e ele está esquecendo de algo também, essa pessoa ela está um pouquinho desfocada porque ela esqueceu que o reino de Deus tem um coração, e esse coração se chama Igreja do Senhor Jesus na terra. Igreja do Senhor Jesus. Que igreja é essa? É a igreja que é formada por todos aqueles que entregaram a vida a Jesus. Esse é o coração do reino de Deus. Diga comigo, o coração do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é composta por todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A igreja do Senhor Jesus, ela é composta por todos aqueles que nasceram de novo, que confessam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É gente de todas as denominações, pastores? Sim. O irmão da bola de neve é da igreja do Senhor Jesus, da igreja mundial do Senhor Jesus, do corpo de Cristo sobre a terra. Sim, você é. Quem aqui faz parte do corpo de Cristo e da igreja do Senhor Jesus? Aleluia. O irmão da Assembleia de Deus é? Ah, é? Tá, o irmão lá da CN é? É, tá. E o irmão da igreja pentecostal dos santos dos últimos, a igreja pentecostal dos santos, é uma boa igreja. E a igreja presbiteriana, sim, legal, mas é só no Brasil? E há aquela igreja daqueles irmãos coreanos que estão orando lá na Coreia por horas, sim ou não? E aqueles irmãos que estão congregando, que entregaram a vida a Jesus lá no Alasca, sim.
E sabe, irmão, só não se lasca quem entrega a vida a Jesus. Por isso que os irmãos lá no Alasca entregaram a vida a Jesus. Sabe, o irmão, vamos lá na Nicarágua, ele converteu, ele faz parte da igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Sim, ele faz. Lá na Arábia Saudita, sim, ele faz. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor na terra. Foi para essa igreja que Jesus olhou, foi para esses irmãos que Jesus olhou lá na cruz e disse: perdoados estão os pecados. Ele disse: Pai, eu assumo o pecado deles, não leve em conta o pecado deles, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi por causa de todos nós, aqui em Fortaleza, no Ceará, na Arábia Saudita, no Japão, na Noruega, nas Filipinas, aonde for, Jesus derramou o seu sangue e estabeleceu a cada um de nós como igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Um dia, Jesus vai voltar e Ele vai buscar essa igreja. Um dia, irmão, e não vai ter placa. Pastor, por que tem placa? O que tem nome? É uma questão puramente organizacional. No céu, vai estar todo mundo junto. Por isso tem irmão que fica perdendo tempo. Não é irmão, é uma pessoa que não tem revelação. Aí às vezes briga com o irmão de outra igreja, fala de irmão. Irmão, você vai passar o tempo todo com ele lá no céu. Seja amigo desde a terra. Aleluia. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus, aqui na terra. Eu lembro de Jesus. Jesus falou algo. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu preciso fazer um teatro. Volta a imagem para mim agora. Eu queria fazer um teatro, então eu queria 8 voluntários. Pode ser homem ou mulheres aqui desse lado, por favor. 8 voluntários. Isso, vamos lá. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. 8, 4, 5. Bem rapidinho, irmãos, porque para a gente ganhar tempo. Pode vir mulheres também, eu quero mulheres. Vem cá, minha irmã, vem aqui, por favor. Vem cá, vocês duas. Vem aqui, sobe aqui. Vamos lá, o sexo feminino, aleluia, glória a Deus, representado. Aleluia. Vocês são a igreja, vocês representam essa igreja que eu estou falando. A igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Amém? Essa igreja composta, aqui é um de cada denominação, aleluia. Então, todos aqueles que entregaram a vida a Jesus estão aqui, homens e mulheres, tribos e nações, aleluia, representadas. Muito bem, eu pedi para o pastor Gassi vir aqui, porque eu vou precisar da ajuda dele. Eu quero que ele seja Jesus, simpático, sorridente. Jesus tinha um bigode bonito também, aleluia. Então, se transforme em Jesus, por favor, meu querido. Mas eu queria mais 8. Dá para vir mais 8 aqui, homens e mulheres? Desse lado, né? Daqui para cá, vamos lá, homens e mulheres, rapidinho. É um teatro, me ajude, rapidinho. Isso, vamos lá, vem cá. Aleluia. Pastora Gislane, vem cá, nos ajude, vamos lá. Aleluia. Rapidinho, gente, sobe bem rapidinho aqui. São 8, hein? Tem pouco, hein? Pode vir mais de 8, não tem problema. Vocês vão ficar bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelo amor de Jesus. Isso, irmã. Gostei da sua atitude. Aleluia, proativa. Então, vocês também têm um papel muito importante. Vocês são a igreja de Jesus na terra. Você é Jesus. E vocês são nós. Vocês representam nós que estamos aqui. Irmão, deixa eu falar uma coisa. De certa maneira, nós estamos nos 2 grupos. Você faz parte do corpo de Cristo na terra. Você está na lista dos remidos do Senhor, aleluia, glória a Deus. O seu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Muito bem, você está aqui nesse grupo, representado por esse grupo. Mas ao mesmo tempo você está assistindo o culto aqui hoje à noite. Então você também está aqui, aleluia. Diga para o seu irmão, você está nos 2 grupos. O que a Bíblia diz? Agora vocês voltem para cá, faz 2 fileiras aqui, fica junto aqui, de frente para mim, de frente para Jesus. Jesus, vem cá, Jesus, fica aqui, aleluia, aleluia. Todo mundo olhando para Jesus.
E por que as mulheres é atrás, né? Vamos colocar, eu acho que lá no céu Jesus vai dar preferência para elas também. Então, por favor, vem aqui, irmã. Isso, mistura. O que a igreja do Senhor Jesus é? Uma igreja adoradora, estão adorando a Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar Jesus. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz, vem mais aqui, Jesus. A Bíblia, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está edificando a sua igreja. Então, Jesus, edifica a igreja. Edifica a igreja. Jesus está abençoando a sua igreja. Ele está derramando a sua graça sobre a sua igreja. Ele está derramando do seu espírito sobre a igreja. Ele está abençoando a igreja. Ele está prosperando a sua igreja. Ele está fazendo milagres na sua igreja. Ele está derramando a sua graça e seu poder sobre a sua igreja. Ele está edificando a sua igreja. Continua, Jesus. Aleluia. E nós, o que estamos fazendo? De frente para mim agora. Muito bem, isso, chega mais junto. Jesus também disse outra coisa, irmãos. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus disse isso. Quem comigo não ajunta, espalha. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos juntos com Jesus, edificando junto com Ele, a igreja do Senhor? Ou nós estamos em busca dos nossos próprios interesses? Cada um procurando a sua vida, né? Hoje de manhã um irmão veio e começou a cantar aqui, né? Procurando fama, ele começou a tocar. Eu digo, esse quer ser artista. Então, né? Cada um, vamos lá gente, movimenta, aleluia. Cada um, um tirando selfie, cada um procurando a sua vida, preocupado só com a sua família, preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em ficar famoso, procurando fazer negócio, estudando, buscando conhecimento. Nada disso é errado, mas está voltado totalmente para isso, sabe, e atrás de coisas. E o reino de Deus, não, eu estou olhando para mim, eu estou edificando a minha vida. Quem não ajunta, espalha. O que é que você escolhe? Ajuntar com Jesus ou espalhar? O que é que vocês escolhem? Ajuntar? Então vamos juntar? Vamos ficar ao lado de Jesus. E vamos, de um lado e do outro, e vamos nos unir a Jesus. Não passa na frente de Jesus, tá? E vamos nos juntar a Jesus para nós edificarmos com Jesus a sua igreja. Eu me ajuntei a Cristo, eu estou ajuntado com Cristo, eu estou edificando a sua igreja. Agora, qual o resultado? Continue, irmão, não para não, aleluia. Qual o resultado de tudo isso? O que acontece quando eu me ajunto a Jesus no sonho original de Deus e no propósito original de Deus e edifico com Jesus a sua igreja? Vamos mostrar para eles o que acontece. Cuidado com a grua. O que acontece? O que acontece? Uau! 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 Algo está acontecendo? Eu estou vendo um burburinho aqui. Estou vendo que algo está acontecendo. Tem um burburinho aqui. Algo está acontecendo aqui. Uau! Aqui, gente. Todo mundo aqui. Vem. Uau! Vem. Aleluia. E está todo mundo adorando a Jesus. Vamos ajoelhar para adorar a Jesus. Aleluia. É isso que acontece quando nós nos unimos ao projeto de Deus para estar ao lado de Jesus, edificando a sua igreja. A igreja cresce e multiplica em discípulos e em adoração. Aleluia. Aleluia. Para esses atores, dê uma forte salva de palmas. Eles são maravilhosos. Aleluia. Vocês podem descer. Como diz o pastor Júnior Leão, essa turma é demais. Terminaram o ensino médio em Harvard. Pastor Júnior Leão queria elogiar uma pessoa, né? Disse, olha, essa pessoa é muito inteligente, muito talentosa.
terminou o ensino médio em Harvard. Eu fiquei impressionado com a criatividade dele. Mas deu para você entender através dessa ilustração? Deu para você entender que nós devemos estar juntos com Jesus na edificação da sua igreja? Em outras palavras, o reino de Deus, ele se manifesta aqui na terra e é centralizado na igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, coloca o gráfico de novo, por favor. A igreja do Senhor Jesus é o coração do reino de Deus. Diga comigo, a igreja do Senhor Jesus é o coração do reino de Deus. Queridos, eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de todo o corpo de Cristo. É muito importante nós entendermos isso. Olha o que o apóstolo Paulo nos revela em Romanos capítulo 12, versículo 5. Ele diz assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos. Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo. Ele fala, nós não somos poucos, a igreja do Senhor Jesus é poderosa sobre a terra, nós somos muitos. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aleluia! Então a Bíblia diz que nós estamos conectados à família da fé. Eu queria abrir um parêntese, e eu queria até abrir um pouquinho meu coração com você, posso? Amém? Então deixa eu falar, amém? Amém. Algumas pessoas têm batido na igreja, eu não sei se você já viu isso. Algumas pessoas chegam no YouTube, abrem um canal no YouTube e começam a falar várias coisas, e uma delas é bater na igreja. Começa a criticar a igreja, falar mal da igreja, começa a dizer que a igreja esfriou, começa a dizer, e ele está falando da igreja do Senhor Jesus, ele não está falando de uma denominação, ele está falando do corpo de Cristo. E começa a falar que a igreja do Senhor Jesus esfriou no seu amor, que a igreja não tem dado bom testemunho sobre a terra, fala que a igreja é homofóbica, fala que a igreja é preconceituosa, fala que a igreja é desumana, fala que a igreja perdeu a sensibilidade, sabe, vai falando mal da igreja, vai batendo na igreja. E eu fico pensando, essa pessoa tem revelação do que ela está fazendo? Sabe por quê? Porque essa igreja que ele bate, que essa pessoa bate tanto, ela foi paga pelo Cordeiro com a sua própria vida. Essa igreja que esse tipo de pessoa chega lá e bate, fala mal, essa é a igreja preciosa de Jesus. Ele foi para a cruz por causa dela, ele morreu por causa dela, e eu e você fazemos parte dela. Então, quem essa pessoa acha que ela é para ter autoridade de bater na igreja do Senhor Jesus? Você lembra do apóstolo Paulo? Na época era Saulo. A Bíblia diz que ele era um perseguidor da igreja. A Bíblia deixa bem claro isso, inclusive na morte de Estevão. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ele estava sendo apedrejado, e quem guardava a roupa dos apedrejadores, quem estava ali na coordenação de tudo, era Saulo. E ele concordava, ele mandava os cristãos para a cadeia, para perseguição, para ser maltratado, para sofrer perseguição física, para serem açoitados, e muitos morreram com o seu consentimento. Um dia, ele teve um encontro com uma grande luz e caiu, ficou prostrado, ficou cego, perdeu a visão, está lá em Atos dos Apóstolos. E alguém falava com ele, e ele perguntou, quem é você? E Jesus lhes respondeu. Jesus lhe disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu imagino que ele ficou ali, impactado com a resposta de Jesus, porque quem ele perseguia? A igreja. E quem se sentiu perseguido? O próprio Jesus. Quem bate na igreja está batendo em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, a surra que Jesus precisava levar para o perdão dos nossos pecados, ele já levou, morreu por isso,
ressuscitou, e hoje Ele não é digno de ser maltratado, Ele é digno de ser adorado. Cuidado com quem você segue na internet. Cuidado com o que você assiste e para quem você dá crédito. Veja se tem respaldo teológico para isso. E veja se tem temor na presença de Deus. Feche parênteses. Não podemos bater na igreja. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. O apóstolo Paulo diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, igreja do Senhor, e individualmente membros desse corpo. Qual a minha postura diante da igreja do Senhor? Amar a igreja do Senhor Jesus. Devemos amar, honrar e defender os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus deu a vida pela igreja. João 3,16, Efésios 5,25 fala sobre isso. Porque a Bíblia diz que a igreja, ela é a noiva de Cristo. João capítulo 3, Apocalipse 19 fala sobre isso. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Colossenses 1,18, que nós somos e que a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 1,2. Porque a igreja do Senhor é a expressão de Deus aqui na terra. Aleluia. Semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos mergulhar mais nesse assunto, porque sobre isso vale a pena ouvir de novo. Mas talvez no encerramento dessa mensagem alguém tenha uma pergunta: pastor, você colocou um título nessa mensagem, você disse glória e honra, e sua mensagem só tem 2 tópicos. O Senhor falou sobre o reino de Deus, e o Senhor falou sobre o coração do reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Onde fica glória e honra? Glória e honra a Deus e ao seu reino. E a igreja é o reflexo dessa glória aqui na terra, e nós temos que honrar a igreja que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Por isso, glória e honra. E o Espírito Santo hoje queria que você ouvisse de novo essas verdades. Nós tínhamos 2 grupos aqui no teatro. Nós tínhamos um grupo que representava a igreja do Senhor no mundo, e nós tínhamos um outro grupo que representava eu e você. Esse primeiro grupo fala de identidade. Quem nós somos? Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja santa remida do Senhor, e nós vamos encontrar com Ele. Nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, e você vai estar junto nisso. Diga aleluia. Está falando de identidade. O primeiro grupo fala de identidade. Quem somos nós? O primeiro grupo fala de identidade. O segundo grupo fala de postura. Quem sou eu diante de Deus e diante da sua igreja? Onde estou eu? Estou edificando a igreja do Senhor Jesus? Fique em pé para a gente orar. Ninguém sai do seu lugar. Ninguém saia da igreja. Nenhuma movimentação. Porque eu creio que o Espírito Santo quer agir no nosso meio. Vamos cultivar esse ambiente de graça, de reverência e de unção. Quero convidar você para adorar a Deus agora. O profeta Isaías disse: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Falou profeticamente de Jesus após a sua crucificação. Seu penoso trabalho, o sofrimento e a dor que Ele enfrentou para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. O fruto do seu penoso trabalho é olhar para você nesse culto aqui e ver adorando a Deus. Você adorando a Deus. Ele olha para você e se alegra e diz: valeu
a pena. E nós vamos glorificar a Deus com essa canção. Eu creio que Jesus vai transformar você enquanto você canta. Eu creio que o Espírito Santo vai despertar você para algo muito poderoso. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Deus deu uma visão para Abacuque, para dizer que o meu sonho continua. Capítulo 2, versículo 14, Abacuque profetizou. Ele disse: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Que privilégio fazer parte do reino de Deus. Que privilégio fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Eu queria lembrar você sobre uma oração de Jesus. Jesus orou. Ele fez essa oração, está registrada no Evangelho segundo São Mateus, e em Lucas também. Eu escolhi o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Jesus orou. Ele disse, interessante que ele estava nos ensinando a orar, e para nos ensinar a orar, ele orou. Ele disse: venha o teu reino, cumpra-se o sonho original de Deus, o propósito continua. Jesus estava dizendo que a terra seja cheia da sua glória. Agora você pode continuar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ele estava falando? Que o mundo seja governado assim como o céu é governado, que as leis do céu possam reger a terra, que o amor do céu possa ser manifestado na terra, que a glória do céu possa ser manifestada na terra, que os princípios do céu possam ser cumpridos aqui na terra. Venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, Deus dá uma visão para Isaías. Deus usa Isaías para falar com a igreja. No capítulo 60, no versículo 1, Isaías fala com você, Isaías fala comigo. Ele te desafia, ele me confronta. Ele diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A luz, Jesus, já veio na minha vida. Eu já nasci de novo, e a glória do Senhor já está sobre mim. Resta a mim se levantar e resplandecer como um espelho, refletindo a própria glória do Pai para as outras pessoas. Levanta-te e resplandece. Nosso papel, a Bíblia diz que Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho. Você também vai ver o fruto, mas você vai ver o fruto do seu glorioso trabalho, porque o que era penoso, Jesus levou na cruz e deixou sua glória para nós. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Você vai se unir a Jesus na edificação da sua igreja, e você verá o fruto do seu glorioso trabalho e também se alegrará. Você pode aplaudir ao Senhor?